Olá, meus irmãos. Estamos novamente, meus irmãos, para trazer mais um vídeo a todos os irmãos e a todas as irmãs que estão sendo apanhados, sendo pescados pelos falsos pescadores, meus irmãos, a qual esses homens, esses ministros, eles tiram rede velha e rede nova, a lei de Moisés e a graça do Messias, meus irmãos. A dispensação da graça, meus irmãos. As boas novas do arrependimento. E esses homens, meus irmãos, eles pescam toda espécie de peixes e colocam esses peixes em seus aquários, em água suja. Peixes, meus irmãos, cheios de escamas, peixes sem azeite, sem tempero, sem sal. E esses homens, falsos pescadores, alimentam esses peixes com comidas velhas, com a lei de Moisés, com seus ensinos, meus irmãos, tornando a rede cheia de buracos, a qual aparece o rombo, meus irmãos. Certa vez, meus irmãos, o Messias, o nosso mestre, o único e verdadeiro pastor, ele contou uma parábola referente à rede das boas novas do arrependimento. O reino dos céus, meus irmãos, é semelhante ao Filho do Homem, que lançou a sua rede sobre o mar, entre as multidões, povos, nações e línguas. Rede nova das boas novas, entre águas agitadas e ventos ao contrário. Quando a rede estava cheia, meus irmãos, ele puxou toda espécie de peixes junto à beira do mar, próximo à areia. E ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens e de mulheres. Então, meus irmãos, ele se assentou e juntou todos os peixes, peixes bons para o celeiro, peixes que receberam a essência, o espírito, o tempero, o sal, o azeite, que foram limpas suas escamas com água cristalina, meus irmãos. E os peixes ruins ele jogou
fora, meus irmãos. Peixes sem essência, sem tempero, sem sal. Peixes, meus irmãos, que não se esforçaram para buscar a verdade, para buscar o conhecimento, para ser pescados pela rede das boas novas do arrependimento. Assim serão no fim desta era. Ele enviará seus mensageiros e eles separarão os peixes. Peixes bons para o celeiro do pescador, do dono da pescada, o único e verdadeiro pastor. E peixes ruins para ser jogados fora, a qual não serve para nada, meus irmãos. Assim, meus irmãos, é todo mestre da lei, todos os ministros, sacerdotais, padres, pastores, todos esses homens que se colocam, que quer estar no lugar do único e verdadeiro pastor, o dono dos peixes. Eles tiram rede velha, ensinamento velho e mistura com rede nova. E o rombo aparece, meus irmãos. Está na hora, meus irmãos, de vocês se esforçarem e buscarem a verdade, o conhecimento e sair da rede dos falsos pescadores. O mar, meus irmãos, simboliza o mundo. Multidões que são dominados pelos caídos, pelos príncipes dessa terra, seus ministros, os reis sacerdotais, que estão em camas de marfim, que pescam toda espécie de peixes e faz comércio com esses peixes, meus irmãos. Que essa mensagem, meus irmãos, possa ser extraída e que chegue a diversas casas entre as pessoas. E as pessoas, meus irmãos, acordem e saiam dessas casas, desses aquários, dessa água suja, desse ensino velho, meus irmãos, e receba a rede das boas novas do arrependimento. Que a bondade do Pai e o amor do nosso Mestre, nosso Messias, esteja conosco nessa tarde.